Olá, eu me chamo Vitória Almeida, sou estudante de Pedagogia do Centro Universitário Internacional Uninter e este curso de extensão sobre alfabetização é a realização do meu estágio supervisionado do ensino fundamental. Como estamos no momento de quarentena, vivendo esta pandemia, a minha universidade disponibilizou este formato. A proposta é de um curso de extensão para então a realização do estágio. Desde já eu quero agradecer a cada um que se inscreveu e que está participando deste curso, deste projeto. Foi muito importante para mim a inscrição de vocês, a participação de vocês, e eu sou eternamente grata a cada um. O primeiro tema, então, do nosso encontro traz por título Como a criança aprende, a alfabetização, como a criança aprende. E para dar início, então, à nossa conversa, nós vamos ouvir um pouquinho a advogada Marlene, que vai estar falando sobre o direito da criança em aprender, o direito da criança em frequentar a escola. Olá, tudo bem? Meu nome é Marlene, sou advogada, trabalho no Fórum Estadual e Federal como mediadora e conciliadora. Também sou facilitadora de justiça restaurativa, estou em formação pelo Tribunal de Justiça e sou palestrante na exposição de oficina de parentalidade, que são aquelas famílias que estão em processo de divórcio. Então, quando eles entram com o processo na Vara Estadual de Novo Hamburgo, eles são encaminhados para a oficina de parentalidade, para que entendam o lado da criança naquele momento, porque enquanto eles estão se preocupando com o problema deles, não percebem muitas vezes que eles estão usando a criança como uma moeda de troca, ou até como o detetive, o espião, e isso para a criança faz muito mal. E ali eles têm uma nova perspectiva, uma nova visão a partir do momento que passam pela oficina de parentalidade. É muito bom ser útil ali naquele lugar, no Fórum de Novo Hamburgo. Eu quero aqui agradecer ao convite da Vitória para que eu viesse aqui falar sobre um assunto que para mim é maravilhoso conversar com ele, sobre ele, que é falar sobre a criança. Aqui atrás tem este painel de crianças, porque eu digo que a criança é o nosso futuro. Se a gente construir a criança, ela vai ser alguém útil para a sociedade e não vai trazer problemas, né? Então, eu preparei um material aqui para não ficar tão maçante, para a gente ter a ideia de como está. Então, eu vou compartilhar aqui contigo. Assim como foi o pedido da Vitória, é sobre o direito da criança de aprender e ter uma educação de qualidade. Que a criança tem esse direito assegurado pela lei, tanto pela Constituição Federal como pelo ECA e uma outra lei aqui que nos ajuda. Então, nós vemos aqui que a lei por si não muda a realidade, mas indica caminhos, orienta o cidadão e a sociedade dos seus direitos. Eu não encontrei quem foi o autor dessa frase, mas quando eu vi ela na internet, eu achei ela muito linda e ela é uma realidade, que a lei por si, o que está escrito, não vai mudar a realidade das crianças, das pessoas, mas ela indica um caminho. Se você fizer assim como está escrito, vai conseguir fazer com que se melhore a sociedade, melhore o mundo da criança. A educação como um direito social diz que o direito à educação é um conjunto de direitos chamados de direitos sociais que tem como inspiração o valor de igualdade entre as pessoas e a dignidade da pessoa humana. Eu vejo aqui quando eu vejo essa palavra dignidade da pessoa humana, eu fico uma dúvida no cérebro, né? Porque
a dignidade da pessoa, né? Porque a pessoa, mesmo ela sendo desumana, ela tem os seus direitos adquiridos. Mas, como está na Constituição Federal, direito civil, direitos humanos, então a gente usa assim como está, a dignidade da pessoa humana. Aqui no Brasil, esse direito foi reconhecido somente a partir da Constituição Federal de 1988. Antes disso, o Estado não tinha obrigação formal, não tinha uma lei especificando que era obrigação, dever da União, do Estado, sobre o garantir uma educação de qualidade para todos os brasileiros. E o ensino público ele era tratado assim como uma assistência, um amparo dado àqueles que não podiam pagar. E a Constituição Federal expressa no artigo 6º que são direitos sociais, a educação, que é o nosso caso aqui que estamos conversando, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Já no artigo 205, diz que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, para aqueles que têm condições, e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Esse artigo ele é muito importante e ele diz muito, porque ele diz que a educação é um direito de todos. Todas as pessoas têm o direito, né? E é dever do Estado e da família, que será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Isso é importante porque quando nós não sabemos do nosso direito, nós não sabemos como pedir, como reivindicar. Mas quando a gente sabe que lá no artigo 205 da Constituição Federal diz que a sociedade tem que colaborar para essa promoção, para esse incentivo da educação, visando ali o pleno desenvolvimento da pessoa. Pleno desenvolvimento ele deve ser constituído para que a pessoa seja preparada para o exercício da cidadania. O que é o exercício da cidadania? Este ano, por exemplo, nós temos eleições. Quantas pessoas não sabem em quem votar, por que votar, nem como votar, né? E nós precisamos ter pessoas cientes da sua cidadania, que ela vai aprender a analisar cada candidato e não escolher somente porque ele é uma pessoa amiga, uma pessoa conhecida, ou é amigo de um amigo e esse traz indicação. A pessoa, quando ela está em seu pleno desenvolvimento pessoal, ela vai saber analisar cada candidato e vai escolher dentre aqueles que vão trazer melhores perspectivas de melhorias para a sua cidade. Além da Constituição Federal, existem duas leis que regulamentam e complementam o direito da educação. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele regulamenta, ele traz tudo como deve ser feito, quais os direitos da criança, e a Lei de Diretrizes de Base da Educação, ele complementa, dizendo quem é que tem o dever de fazer e como fazer. Começando aqui, então, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, eu trago para vocês alguns artigos que, na minha opinião, são artigos que todos nós, como cidadãos, nós deveríamos ter na ponta da língua. Porque nós sempre precisaremos defender alguém, ajudar alguém. Então, diz o artigo 53 que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, que foi o que eu comentei anteriormente. Já o artigo 54 diz que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Isso quer dizer que qualquer pessoa, qualquer cidadão, ele tem o direito de concluir o seu ensino fundamental e médio.
ele é obrigatório e gratuito, ele deve ser assim. Também tem direito ao atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Esses programas suplementares, na minha opinião, eles são utilizados para aquelas crianças, aqueles adolescentes, a juventude em geral, que não tem uma capacidade cognitiva diante daqueles da turma, que ele tem a sua capacidade parcial. Então, esses programas serão utilizados, necessita-se desses programas para que a pessoa, em um momento à parte, ele possa receber ajuda para que ele também possa, em um momento, naquele momento mais adiante, ele possa seguir com a turma no mesmo plano intelectual, né? E diz aqui no parágrafo 2º que o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou a sua oferta irregular importa em responsabilidade da autoridade competente. Isso quer dizer o quê? Que se não há o oferecimento do ensino básico de forma gratuita, ou tem, mas este serviço, ele é feito de má qualidade, aquela autoridade competente, seja município, estado ou união, eles podem ser responsabilizados civilmente e penalmente, porque ele está faltando com a capacidade de que a pessoa que tem o direito adquirido, que ela possa usufruir daquele direito. O artigo 59 também da ECA diz que os municípios, com o apoio do Estado e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. Me diz uma coisa, aí na sua cidade tem espaços para programações culturais para as crianças e os jovens? Tem práticas esportivas gratuitas para a infância e para a juventude? E lazer? Como é que está a situação aí? É um direito adquirido e ele não pode ser tirado. E as medidas de proteção à criança e adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Então, assim, nós precisamos saber sempre desses artigos, como eu falei antes, para a gente saber de quem pedir, de quem reivindicar. E essas medidas, elas são por ação ou omissão da sociedade e do Estado. Nós, como sociedade, muitas vezes nós falhamos nessa proteção dos direitos reconhecidos das crianças, né, e dos jovens. Já o artigo 208 rege-se pelas disposições desta lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou à oferta irregular, que foi o que eu comentei anteriormente. Ações de responsabilidade por ofensa. Qualquer pessoa pode representar no Ministério Público alguma irregularidade no oferecimento desses direitos para a criança, ou que essa oferta ela tem ali, mas ela não é eficaz, precisa ser eficaz. Tanto no ensino obrigatório, que deve ter um ensino obrigatório de qualidade, de atendimento em creche